Ô, professor, tudo bem? Tudo certo. Obrigado. Bom dia, pessoal. Estou bem feliz aí de ter essa audiência toda bonita com a gente hoje, para receber nosso professor convidado, o Felipe Reingoso. Felipe, eu vou deixar para você sua apresentação, para você se apresentar para a gente. E é isso, o palco é todo seu, fique bem à vontade, espero que seja uma manhã bem bacana para todo mundo. Obrigado pelo convite, galera. Bom dia a Bom todos, bom dia. dia a todos. Se vocês não escutarem bem, vocês escrevem alguma coisa, mas eu acho que está todo mundo escutando bem, né? A gente vai deixar o chat aberto. Bem, perguntas, observações, é só falar, tirar o mute ou escrever. É, Meu nome é Felipe, Felipe Carvalho. uma observação, Felipe. Parabenizar pela bermuda, porque eu sou um dos entusiastas de bermuda na SPM, então palmas para você. Obrigado, Ricardo. Eu ia até comentar porque eu não Calor. sei como que você mora em São Paulo, com esse calor, e você não usa bermuda, né? Porque É que esse é calor não básico. é de São Paulo, esse calor é esse ano É aí que mudança tá. climática. Exatamente. Porque eu morei em São Paulo muitos anos, aliás. Bom, não sei se muito, eu morei em São Paulo 6 anos, entre os anos 2005 e 2010. Foram anos onde eu trabalhei com produção audiovisual. Eu morei aqui na Morgado de Mateus, que é duas quadras onde tá? Então eu conheço São Paulo, é uma cidade que eu considero minha casa. Mas nessa época eu trabalhava com produção audiovisual, cidade que eu venho do mundo do som. Eu sou engenheiro de som de formação de base e através da minha formação de pós-graduação, porque São Paulo é uma cidade maravilhosa, mas acho que é muito intensa. Então, a partir do momento da minha vida, eu também decidi sair de São Paulo. E nesse processo, eu fiz um mestrado em acústica. E fazendo esse mestrado, eu recebi, digamos que minha vida aí mudou, porque eu recebi um convite para fazer um doutorado. E a conversa que a gente vai ter hoje, que aliás, parte dessa conversa, eu acredito que ela já se desenvolveu no Cobra, a apresentação que eu fiz no Cobra há uns anos atrás, ela, digamos, ela mostra como a minha experiência como engenheiro de som e sound designer, desenvolvida em São Paulo, ela hoje em dia ela se capitaliza através da pesquisa multissensorial. Então, antes de começar, eu só vou fazer um resumo do meu currículo. Como que eu organizei a apresentação de hoje? Basicamente, é uma apresentação muito curta, mas a ideia é que ela se desenvolva através de uma discussão que a gente possa ter entre todos. Mas eu vou falar para vocês quem eu sou, o que eu faço, mas não preparei entrar em detalhes sobre a minha pesquisa. Mas eu sei, isso de memória, eu posso tranquilamente falar absolutamente tudo sobre a minha pesquisa, se vocês assim desejarem. Então, depois de fazer um mestrado em acústica, que é um lugar onde eu estudei muito sobre teoria da percepção auditiva. Quando eu decidi entrar no doutorado, aceitar o convite para fazer o doutorado, que foi um doutorado desenvolvido na Bélgica, eu fiz um doutorado que a gente chama Sanduíche no Brasil, entre as universidades de Leuven, que é a universidade que fica em Lovaina, Leuven, Bélgica, no departamento de psicologia experimental, em combinação com a galera da engenharia eletrônica na Universidade Libre de Bruxelas. Para as pessoas que não conhecem muito a Bélgica é um país onde convivem duas culturas, que é a cultura francófona e a cultura flamenca, que é tipo, uma espécie de dialeto holandês. Eu trabalhei 100% com a galera da Holanda. E todo o sistema educativo da Bélgica está dividido nesses dois universos. Eles são bem bipolares, os caras. Mas desse tamanho, os caras têm essas bipolaridades. Né? E tudo converge em Bruxelas. Mas eu trabalhei com a galera da Flamenga. Então, todo o doutorado se desenvolveu em inglês. Sabe? Mas o interessante é que essa galera realmente faz pesquisa vamos, do mais alto nível. Eu acho que alguma vez a gente viu estudos onde a maior produção per capita de artigos em Nature, planeta, ela está concentrada entre a Holanda e a Bélgica, por aí. Então, a galera é muito produtiva, né? Eles realmente têm
uma qualidade de produção e de educação, de pós-graduação muito forte. Então, uma das coisas que eu aprendi lá foi produzir e produzir bem. Isso você se dá conta quando você sai. Quando você está fazendo seu doutorado, você está fazendo seu doutorado. Mas quando eu saí do meu doutorado, eu me dei conta que, na verdade, eu fui muito bem treinado para produção científica com nível, digamos, alto. E terminando o doutorado, foi lá em 2017. Em 2016 eu comecei a procurar trabalho. Era uma época que no Brasil as coisas estavam ruins, não sei se vocês lembram. Estava complicado no Brasil, então eu não consegui ofertas para vir trabalhar no Brasil, que era a minha primeira opção. Mas eu recebi ofertas para trabalhar na China, na França e na Colômbia. Então, por diferentes razões, eu decidi aceitar, razões principalmente pessoais, eu decidi aceitar a cadeira de professor na Universidade de Los Angeles, que é uma universidade e hoje em dia nos rankings ela está muito bem posicionada na América Latina e no mundo. Acho que a gente hoje está no número 6 na América Latina. Você tem a Universidade Católica do Chile, você tem a USP, você tem a UBA de Buenos Aires, você tem talvez a Autônoma do México, você tem a Autônoma do México e a de Los Angeles está por aí. Então a gente está muito bem posicionado. A nossa escola de negócios, que é onde eu trabalho, ela tem a tripla acreditação internacional, né, que é a Equis, CSB e AMBA. Já acabou de renovar com 5 anos. Então, é um lugar muito bom para trabalhar. E hoje eu já consegui, digamos, me posicionar como professor associado lá na Universidade de Los Angeles. Entre os anos 2021, eu botei aqui 2012, está errado, tá? Em 2021. 2021. Então, em 2021 e 2023, eu fui diretor do programa de mestrado em Supply Chain Management. E, nesse momento, eu não sei como que funciona aqui a sua organização interna, mas a gente tem uma organização interna onde a faculdade de administração ela está subdividida em 8 disciplinas. Cada disciplina tem um grupo de professores que trabalham nessa disciplina. Então, nós temos a área de marketing, e nesse momento eu fui assinado como diretor da área. Então, basicamente, sou a pessoa meio que coordena a estratégia que nós, como área, queremos ter dentro da faculdade. Isso, digamos que é um cargo administrativo. Na parte de teaching, eu dou um curso de fundamentos de marketing, investigação de mercados, comportamento do consumidor, e também, digamos que dou cursos que eu desenhei, que são cursos relacionados a multissensory marketing, e também desenho de experiências através dos sentidos, que é justamente o que meu foco em pesquisa, tanto em pré como pós, né? Pré-grado, digamos, undergrad, pós-grad. E também, nesses anos, eu tive um projeto de pesquisa com fundos belgas em 2017 e 2021, onde eu fui visitante na Kiribati, que é a minha alma mater. Também trabalhei como pesquisador convidado na Universidade de Bayreuth, que é uma universidade pequena na Alemanha, na Bavária, mas lá tem um professor legal, que é o Christian Klaas. É um professor bem interessante, e por muitos anos ele foi editor associado do Journal of Business Research. Então ele é um cara legal que eu conheci, e ele me convidou para dar aulas lá 2 anos virtual, que foi na época da pandemia, mas também eu fui visitar lá eles e a gente tentou, tá tentando até hoje fazer alguma colaboração. Esse cara é legal. Vou deixar para vocês aqui umas dicas que eu acho interessantes para as pessoas que querem no chat. Não, aí você tem que Nossa, isso é muito. Aí, tá. Então, vou deixar aqui para quem quiser dar uma olhada nesses nomes, são nomes estratégicos. Então, Christian Klaas, se quiserem dar uma olhada, então podem ver que ele é professor da Universidade de Bayreuth, e ele ele conseguiu entrar nesse mundo dos associate editors de journals de marketing, que é um mundo difícil, vocês devem saber.
E ele é muito amigo desse cara aqui, que é o Dick, que ele é professor na Universidade de South Florida. E nesse momento, ele é o editor-in-chief do Global News. São pessoas importantes no mundo do marketing que, de uma forma ou outra, a gente tem acesso. Obrigado, senhor. Aliás, até no momento eu tenho um doutorando lá na Colômbia e teve outro menino lá da Colômbia, de Cali. Cali é uma cidade na Colômbia. E ele me pediu ajuda para fazer seu doutorado nos Estados Unidos. Aí eu mandei ele lá para o DIP. Hoje ele tem 100% scholarship na Universidade de South Florida para fazer o doutorado dele lá com o DIP Business. Aí? Tá. Qualquer coisa, vocês... Tô aqui. Tá rolando som? Sonido, sonido? Tá meio falhando, de verdade. Olá, olá, olá. Sonido. Vamos ver se funciona, não funciona. Tá melhor, Tá gente? melhor? Será que tá melhor? Acho que sim. Beleza, Thelma. Sim. Qualquer coisa vocês avisam, tá? Tá. Então é isso. Então, esse é mais ou menos o summary. A gente estava falando hoje da Thelma e da Rosíris. Thelma Lucchesi e Rosíris Elisa são professoras brasileiras. A Thelma, ela trabalha na Federal do Mato Grosso do Sul e a Rosíris, ela é uma pesquisadora sênior na Embrapa do Rio. A Rosíris, ela é incrível, mas além de ser incrível, ela é uma das referências em ciências sensoriais na América Latina. E eu quero falar com vocês disso no final da apresentação. Então, elas duas, eu trabalho muito com elas. A gente acabou de publicar um paper que eu já vou mostrar para vocês, que a gente estava conversando aqui hoje sobre isso, e tudo isso acontece através de um visiting que eu tenho no Instituto de Administração de Empresas de Angers, que é uma cidade francesa que fica a 2 horas de Paris. Então, eu dou aula lá desde 2017, uma vez por ano, e através dessa colaboração, que eu acho importante falar dessas coisas, que é o seguinte: quando eu era pesquisador, doutorando, eu conheci a Gaelle, que é a professora da IAE Angers, e a gente se conheceu de uma forma muito sui generis, através do ResearchGate. Ela pediu para eu mandar um paper meu para ela, ela leu, daí eu dei um para ela, agradeci o interesse pela minha pesquisa, daí a gente começou a conversar, e através dessa conversa ela me convidou para ser professor convidado num programa de mestrado internacional em marketing, onde eles recebem estudantes do mundo inteiro para ir lá fazer esse mestrado internacional. Só que a natureza internacional do mestrado também passa pelos professores, que eles convidam professores de diferentes lugares do mundo para vir dar diferentes cursos. Então aí você sente que o mestrado realmente tem um componente internacional. Então, eu tive a sorte de ser convidado para editar o curso de International Consumer Behavior, em inglês, não é em francês. E isso vai acontecendo todos os anos. Então, uma vez por ano, eu tenho a sorte de ir para lá, tudo pago, né, para a Europa, uma vez por ano, dar esse curso. Só que a vida é assim, tanto a minha carreira como a da HL, através dos anos, ela foi subindo de qualidade. E a HL, hoje em dia, ela tem acesso a fundos de pesquisa europeus muito importantes, porque ela foi se especializando em prospecção de recursos na Europa. Então, hoje a gente tem uns projetos de pesquisa, onde eu sou pesquisador convidado e ela dirige os projetos, e onde aí apareceu a Thelma e a Rosíris. Elas também foram aparecendo nesse universo, e através da França, a gente também consegue ter pesquisadores da América Latina, tanto brasileiros como, no meu caso, da Colômbia, participando destes projetos de pesquisa internacionais. O foco desse projeto em particular, que termina esse ano, era sobre como melhorar a aceitação do consumo de proteínas feitas à base de insetos. Eu pessoalmente acho que o projeto é um fracasso.
Não pela qualidade do projeto, porque o projeto teve muita, digamos, muito output, mas porque a proteína à base de insetos para consumo humano, eu acho que não é um caminho que vai dar muito ROI no longo prazo. Por quê? Porque naturalmente a gente vê que as pessoas elas se inclinam, por exemplo, para substitutos de proteína vegetal. Isso aí é um sucesso. Hoje em dia, também a gente vê que as pessoas elas estão já tendo certa curiosidade e a pesquisa ela está abrindo esse mundo da carne cultivada. Então, aparentemente, essas fontes de proteína elas são mais interessantes que a dos insetos, porque a proteína à base de insetos ela produz no inconsciente humano um rechaço que vai além do que a gente pode, digamos, interferir, porque a gente fez uns estudos qualitativos onde a gente viu que de longe, assim, mas de longe, a palavra que mais ressoa no cérebro humano quando pensa em insetos e nos derivados é nojo, disgust, dégoût em francês. E é muito difícil você superar esse tipo de condicionamento no comportamento. Então, e nesse projeto com essa galera da França, tem um sociólogo lá que é muito importante, que ele trabalha muito com a Thelma, eu acho. Ele mesmo me falou, a gente foi lá depois do almoço, ele estava fumando cigarro, estava bebendo café, e ele falou, meu, não vai rolar. Isso aqui não vai rolar. Por uma questão realmente de comportamento. Então, voltando, digamos que esse projeto da França é muito legal. As portas estão abertas na França, é isso que eu quero dizer, principalmente para pós-doutorandos. Então, se tem aqui na roda doutorandos que estão pensando, digamos, fazer alguns estágios, né, algumas visitas para a França, podem existir possibilidades de levar pesquisadores para lá, através dessa conexão que eu tenho com essa galera. E agora esse projeto dos insetos termina, mas como as meninas lá elas são tão prolíficas, elas né, estão fazendo tão bem o trabalho delas, porque é um consórcio, eu chamo las chicas superpoderosas, porque é um grupo tipo, de umas 3 professoras francesas, tem uma em Paris, tem a Gaëlle em Angers e tem a Céline em Nantes, que elas estão conseguindo prospectar muitos fundos de pesquisa. Elas agora vão começar outro projeto que tem a ver com aceitação de legumes e frutas em populações jovens e de terceira idade. Então, esse é um projeto novo que já começou e eu já estou também ali participando de uma forma ou outra. Então, é um projeto novo que vai acontecer nos próximos anos. Se a gente conseguir pensar em alguma coisa, as portas estão abertas. Alguma pergunta, comentários, sugestões no momento? Eu conheço a Thelma Lucchesi, ela é muito legal, ela já veio em banca aqui no Brasil, super gente boa, ela é muito colega do professor Eduardo Spers, que trabalhou com a gente 10 anos. E a gente já orientou na SPM, o professor Eduardo Spers, uma dissertação que era sobre uma aluna da Colômbia sobre consumo de insetos. E foi interessante porque realmente, assim, só se você disfarçasse muito, sabe? Fizesse a formiga no meio da farofa, umas coisas assim bem que a pessoa não tivesse muita noção que ela estava comendo inseto para poder comer. Hum. Total, Thelma. Só que o problema é que você tem que dizer, né? Porque você tem que Eu sei, eu informar. sei, eu sei. é, Em algum momento o consumidor vai saber. E aí é onde o negócio fica complicado. Porque aí Ah, o imaginário começa a jogar em contra, digamos, né? sim. Ricardo? Desculpa, Thelma, mas queria dizer alguma outra coisa? Não, não, só isso. Que o Ricardo levantou a mão. Oi, Felipe. Não, eu ia falar da minha recente experiência aí num restaurante de culinária indígena em Manaus. E a entrada eram formigas, né? Eram 2 tipos de formigas, saúva e sauário, uma outra formiga mais. E uma era meio. Assim, você não via exatamente o corpo dela, estava desmontada ali, né? Era um pozinho. E a outra você via a formiga inteira, assim. Aí a primeira coisa que eu fiz foi não pensar. Eu falei, não vou pensar, vou comer simplesmente. E aí gostei das duas, né? Gostei mais da formiga inteira, porque era salgadinha, até um salgadinho dela mesmo, né? Então acho que vai ao encontro do que você disse aí, né? Eu tive que abstrair o pensamento, eu falei, eu não vou ficar pensando sobre, eu vou comer esse negócio, né? E aí depois eu comi, eu gostei.
E aí, tudo bem, né? Já me parece razoável, né, que eu coloque insetos na minha dieta hoje. Mas foi um esforço de, acho que de não, né, tentar bloquear né, o que vinha. Que o que vinha não é legal mesmo, é o que você disse. Vem coisas ruins, né, quando a gente pensa em insetos. E aí entra uma coisa que eu acho interessante, que é a seguinte. Na América Latina, a gente tem algum contato a gente tem com insetos justamente através dessa história indígena dessa população que de uma forma ou outra ela faz parte do nosso contexto cultural. Mas é só até aí chega a nossa interação com esse tipo de consumo. Eu também já comi aqueles, não tem aqueles, não sei como é que chama, esqueci, mas é um bicho assim gordo, cheio de gordura, que ele é da palma. Ele é um bicho que fica na palma, é tipo Tipo como chama? Uma acho que é lombriz? um verme ou uma lagarta, né? O gosto dele é o gosto do que ele come, né? Lá dentro da Então, e ele vive na palma, e os indígenas, e eu comi isso lá em Letícia. Letícia é uma cidade colombiana e fica na fronteira com o Brasil. E eu comi isso lá, comi no Equador também, porque eu esqueci de falar para vocês que a minha mãe é do Equador, então eu sou meio equatoriano também. E quando você bota esse bicho no assador, no barbecue, ele é incrível, porque é como se fosse um bacon. Sim. Mas tudo isso continua sendo uma interação que a gente tem muito folclórica com esse tipo de alimentos, tá? Uma interação. Eu não ia comentar. Vocês estão me ouvindo? Que a gente não sabe se. Estamos ouvindo, Lu. Legal. Há uns mais ou menos uns 6 anos tem um congresso que eu vou, inclusive vamos agora de novo, né? Que é o Eagles, na Alemanha. E aí foi dois meninos, os jovenzinhos, de 20 e poucos anos, eles tinham acabado. Acabado não, já tinham uma estradinha. Eles tinham acabado de montar uma startup de insetos, né? Chama-se Bug Foundation. E hoje eles têm 4.000 realizados. Eles estão em 4.000 supermercados na Alemanha. E aí eles foram lá para contar quais foram os principais problemas, né? Então acho que tem até perguntar para vocês se na hora que vocês fizeram essa pesquisa, se levaram em consideração uma questão cultural, né? Porque na Alemanha, por exemplo, eles essa questão da consciência ambiental, do cuidado com a saúde do animal, é muito forte lá, né? Então, eles se apresentavam dessa maneira, né? Você não vai precisar matar bicho, porque lá, obviamente, né, carne suína, eles matam muito. Então, são aqueles vídeos mostrando os suínos se sufocando. Então, eles entraram com esse apelo, né? De, olha, nós somos ambientalmente, porque até a própria produção, eles mostram lá, né? Entra a larva e sai o hambúrguer, né? E é tudo escuro, tudo automatizado, não tem nem ser humano na fábrica. Bom, mas aí o que aconteceu? Muita resistência, porque exatamente o que você falou, a primeira palavra que vinha à cabeça dos consumidores era nojo, né? Putz, vou comer, vou comer larvas, né? E aí o que eles fizeram? Que aí isso foi o que reverteu a situação deles. Eles convidaram chefes de cozinha bem famosos Uhum. e fizeram eventos, né? Então, assim, qual é o público? São jovens, né? Pessoas que ou têm a consciência ambiental, né? E eles só crescem, é impressionante. Então, eu queria te perguntar, você acha que tem uma questão de vai virar um nicho, é uma questão cultural? Vocês chegaram a investigar isso? Acha que é um... Aí você falou uma coisa muito interessante, que é justamente o que eu ia falar depois, que é o seguinte: na América Latina a gente tem um relacionamento muito folclórico com esse tipo de fonte de proteína. Na Europa está se desenvolvendo um relacionamento mais racional. Eles estão conectando mais esse consumo de insetos desse tipo de proteína, digamos, e na verdade é substituto de proteína em geral, não só insetos, com essa aproximação mais saudável e mais sustentável. Só que nesses estudos a gente também viu outra coisa, e é que tem muita gente que associa o consumo de insetos com o sofrimento do inseto. E essa é outra história que eu não sei como que vão resolver, que é que os insetos não se sabe muito bem se eles sentem ou não sentem, o que eles sentem. Então, se você botar um monte de inseto vivo para cozinhar nesses fornos aí, tem gente que pensa no sofrimento dos insetos também.
Mas Qual o bem-estar da larva? Então, tem várias histórias que começam a sair no imaginário das pessoas que é muito difícil controlar. E eu acho que com o surgimento da carne cultivada, É outra história. a fonte de proteína à base de insetos, ela está perdendo, infelizmente, ela está começando a perder oportunidades Porque de aí é uma posicionamento. decisão bem racional, né? Entre matar um bicho, mesmo que seja pequenininho, eu prefiro uma carne cultivada. E tem muita gente que não come carne animal pelo sofrimento animal. Sim, é bem-estar E que animal. talvez elas comecem a consumir carne cultivada. Bom, e tem todas essas histórias que estão ao redor, né, dessa pesquisa que a gente faz, que é uma pesquisa que basicamente ela tem a ver com... No meu caso, como que eu entro nessas pesquisas? Eu entro como um fornecedor de conhecimento de marketing multissensorial, que é basicamente o que eu faço como pesquisador. O que eu faço como pesquisador, de forma muito resumida, é entender como a percepção de um sentido ela pode ter um efeito na percepção de outro sentido. Então, o que a gente faz basicamente é uma búsqueda de congruência através da informação dos diferentes sentidos. Essa é a nossa pesquisa. E a gente tenta trabalhar com todos os tipos de combinação sensorial. No momento, a maior, digamos, fonte de conhecimento que a gente tem, ela passa ao redor de alimentos, de comidas e bebidas. Parece que é uma coisa natural, que a indústria dos alimentos ela entende esse tipo de pesquisa de uma forma muito mais direta, e é o que estão sempre nos procurando para trabalhar com isso. Mas eu, no momento, também estou trabalhando já com empresas que trabalham com cosméticos, por exemplo. As empresas de cosméticos, elas estão já tendo certo interesse também nesse tipo de pesquisa. E também, anteriormente, eu trabalhava bastante com marcas de luxo. As marcas de luxo, elas também, de alguma forma, elas entendem esse tipo de marketing como uma forma de agregar valor à experiência dos seus produtos. Então, quando a gente fala de multisensory marketing, basicamente a gente está falando de marketing sensorial, só que com essa visão mais aumentada, né? Como a gente aumenta ou consegue aumentar a experiência de produtos e serviços através dos diferentes sentidos. E principalmente quando a gente pensa nos sentidos que não estão diretamente associados à experiência desse produto ou serviço. É onde o negócio fica interessante. E aí, por exemplo, onde eu trabalho muito com o que eu mais faço, que é repensar a experiência de alimentos e bebidas através do som e da música, né? O som e a música, eles são estímulos sensoriais que não têm um vínculo direto com a experiência do gosto, com a experiência da comida, com a experiência da bebida, com a experiência dos alimentos. E através do que a gente chama sonic seasoning, que é tempero sonoro, a forma que a gente nomeia esse tipo de técnicas e metodologias, é que a gente consegue, né, agregar valor ou agregar mais valor à experiência de alimentos e bebidas. Então, perguntas clássicas que aparecem na nossa pesquisa, né? Qual que é o som do doce? Ou qual que é o som do frescor? What's the sound of freshness? What is the sound of creaminess? What is the sound of sweetness? Esse é o tipo de perguntas que aparecem através da nossa pesquisa. Hoje eu não tenho a intenção, ou não tive a intenção de falar mais detalhes dessa pesquisa. Agora eu me pergunto, ou pergunto a vocês, se vocês querem que eu fale mais ao detalhe como que a gente faz, eu posso mostrar um ou dois exemplos de estudos, ou eu abro para a gente conversar ao respeito, vocês que sabem. Porque eu falei disso no Cobra, então eu não sei se eu volto a falar. Vocês podem sugerir. Acho que a maioria que está aqui não estava no Cobra. Respondido. Então, vou... Felipe, temos vários colegas que não puderam estar aqui porque estão no IBA, Portugal. Sim, inclusive, uma das suas colegas, ela me escreveu falando isso. Bom, só para vocês saberem, eu deixo aqui também o meu Google Scholar.
para vocês verem que essa pesquisa ela anda, né? Então, nesse ano eu consegui romper a marca dos mil citations, uma primeira marca, que nem os 1000 followers no Instagram, né? Já, ó, esse ano rompi a marca de 1000 citations e 1000 followers no Instagram. Mas então, é só para mostrar para vocês que essa pesquisa também, esse ano, tem sido, não para mim só, mas para as pessoas que trabalhamos nisso, muito produtiva. A gente teve várias conferências, vários papers legais, por exemplo, Food Quality and Preference é um journal muito bom. A gente teve esse short review que a gente fez sobre aceitação em carne cultivada, onde justamente eu fui convidado a falar sobre como a gente pode aumentar a experiência da carne cultivada através desse pensamento multissensorial. E esse journal, ele é incrível, ele tem quase 10 pontos de impacto, então ele é um journal muito forte. Então é uma pesquisa que está andando. No momento a gente tem, o ano que vem vai ser também muito produtivo, então deixo essa reflexão, não só para me exibir, mas principalmente para a gente pensar que esse tipo de pesquisa tem um espaço. Ele tem um espaço e para que vocês se sintam inspirados para falar sobre isso, tá? Para pesquisar sobre essas temáticas. Então, eu vou abrir aqui o lance do Cobra. Por favor, tudo bem. Eu tive no Cobra, mas é sempre legal escutar agora ao vivo, né? Quando você tem, você cita de aumentar experiência, né? E daí eu queria entender um pouquinho mais o que significa aumentar experiência, se existe alguma escala onde você vê um aumento de experiência ou se é mais um comentário qualitativo mesmo. E um segundo ponto é o seguinte, quando a gente fala de experiência, né? Experiência é algo que está bem em voga, bem na moda, só que também existe um questionamento do ponto de vista de mercado com relação à influência desse aumento de experiência, ou de mais experiência ou menos experiência, com relação a negócio e indicadores que sejam de lealdade, ou indicadores mesmo do negócio, como cross-selling, upselling, essas coisas. A sua pesquisa, ela passa por esses temas, ou ela está mais focada mesmo na influência dessa música, do som, na percepção? A minha pesquisa, uma ótima pergunta, obrigado. A minha pesquisa, ela passa muito mais por entender esses indicadores mais perceptuais, como, por exemplo, a música, ela consegue alterar ou modular a percepção de fatores relacionados ao sabor mesmo do alimento. Só que a gente cada vez mais a gente tenta fazer medições relacionadas ao mercado, mas a gente não, eu pessoalmente não faço muito essas medições, mas por falta de conhecimento. Então, por exemplo, se tiverem colegas que têm um conhecimento muito mais orientado ao mercado, para mim seria muito legal, por exemplo, inserir esse tipo de indicadores. Porque pode ser uma moderadora, né? Você pega lá um modelo e pode colocar isso como uma moderadora. O que a gente mede bastante? Willingness to pay. Willingness to pay a premium price. A gente também mede realmente valor. Então, por exemplo, aumentar a experiência. Em alguns artigos que a gente já publicou, a gente já viu que as pessoas elas estão dispostas a pagar 10% a mais, 15% a mais, 20% a mais pelo mesmo produto, só porque eles tiveram uma experiência multissensorial ao redor desse produto. Então, isso eu não sei se já entra numa categoria de aumentar, mas pelo menos aí a gente tem um efeito no comportamento do consumidor como tal. Outra forma de aumentar também, que eu acho que é aumentar, é um projeto que a gente fez na Bélgica uns anos atrás, que se chama The Sound of Chocolate, que era um projeto de repensar a experiência do chocolate belga através da música. Então, o que a gente fez nesse projeto? A gente criou bandas sonoras para marcas de chocolate belgas. E durante um período de tempo, eles vendiam caixas de chocolate nas suas lojas que vinham com essa experiência multissensorial. Então, a gente fez um folheto onde explicava toda a experiência e a gente fez um processo de pairing, music chocolate pairing,
utilizando esse tipo de conhecimento científico. E esse projeto foi financiado pela cidade de Bruxelas. Eles adoraram esse projeto porque eles falavam para nós o seguinte, que a gente conseguiu fazer o inimaginável, eles diziam. Por quê? Porque o chocolate belga é um chocolate que já tem muito valor agregado. Não tem, acho que não tem nenhum outro chocolate no mundo que tenha tanto valor agregado como o chocolate belga. E a gente conseguiu agregar uma capa a mais de valor do chocolate belga através da música. Então os caras falaram assim como, nossa, não sabíamos que ainda existia um espaço para agregar mais valor à cadeia de produção do chocolate belga, ou a experiência do chocolate belga. Então não sei se isso também entra como esse conceito de aumentar a experiência. Tá? Então, vou explicar muito rápido aqui algumas coisas sobre essa pesquisa de Sonic Seasoning. Tá? Então, quais são, digamos, isso aqui é uma espécie de hipótese que ela que meio que inspira toda a nossa pesquisa. Tá? A gente parte pelo fato de que o som ele pode ter uma influência na experiência do sabor, desde uma perspectiva perceptual e emocional. Tá? Isso é o que guia mais ou menos a nossa pesquisa. Pode afastar a página. Tá? Ai, que legal. Eu só passo pro outro lado. Um pouquinho mais perto. Para sentir que você está... Dá um clique. Não pode falar bem, que aí ele não... É que esse aqui é PDF. Ah, o PDF não pode. Mas você pode ir aqui também, ó. Pronto. Então, né? Então, a gente trabalha de duas perspectivas, perceptual e emocional. Como que é a perceptual? A perceptual é essa que eu falava para vocês. A gente procura construir essas associações congruentes através da informação associada à experiência gustativa e à experiência sonora, auditiva. Esse aqui é um exemplo de estudo que a gente fez, onde as pessoas que participaram no estudo, elas degustavam 2 doses de cerveja. Uma de uma cerveja muito amarga, como, por exemplo, uma Heineken, e outra de uma cerveja muito doce, que nesse caso era uma cerveja fermentada à base de cerejas, que é uma cerveja clássica do verão belga, que chama Kriek, cervejas Kriek, que são muito doces. E enquanto as pessoas degustavam essas doses de cerveja, elas tinham que sintonizar através de um frequency swiper, que a gente chama, que é como se fosse uma rádio, onde você mexe o knob à direita, você começa a escutar sons mais agudos, literalmente um tom de frequência mais agudo, e você mexe à esquerda, um tom de frequência mais grave. E depois de fazer isso, né, com centenas de pessoas, a gente começa a ver que as pessoas, naturalmente, elas tendem a escolher sons mais agudos para sabores mais doces. E sons e tons de frequências mais graves para sabores mais amargos. Então, através desses estudos de comportamento, a gente consegue entender essas associações intrínsecas que as pessoas fazem quando você pergunta isso para elas. Quer o microfone? Aqui. Precisa? Tem que... É só para os seus colegas escutar, talvez. Ok. Tem que fazer alguma coisa? Quer apertar? O azul tá... Agora tá. Por exemplo, aqui foi bem empírico, né? As pessoas provavam e sintonizavam. E pela quantidade, frequência de pessoas, vocês foram achando o ponto aqui. Teórico, vocês encontraram alguma explicação teórica do porquê que teve essa associação do doce com uma frequência maior e do amargo com uma frequência menor? Cara, esse estudo a gente faz várias vezes. Eu não fui a primeira pessoa que fez esse tipo de associação, já tem pessoas que fizeram ela com antelação, mas a gente acha que a teoria que está por trás desse tipo de associações é a teoria das correspondências crossmodais, onde as pessoas elas tendem a fazer associações intrínsecas através de informações sensoriais, mas que não são necessariamente associações semânticas. Tá? Eu, no momento, não lembro com mais detalhe algumas suposições, algumas teorias que a gente achou através dessa associação em particular. Mas, por exemplo, para algumas associações, a gente usa muito a teoria base do Bubba-Kiki. Vocês ouviram falar do Bubba-Kiki? Não. Poxa, o Bubba-Kiki é
Alguém no público já ouviu falar do efeito Bubakiki? Não. Também não. Tá. Se eu perguntar para vocês, qual dessas duas figuras, esquerda, direita, você associa mais com a palavra buba? A da esquerda ou a da direita? Buba. Esquerda. A da esquerda. E você acabou de matar uma charada para nós, A Fernando. primeira, mais gordinha. A gente está fazendo uma campanha de uma marca da Mondelez, fazendo uma campanha não, uma pesquisa que se chama Bubalu. Então o Buba, ele é isso mesmo, ele é tudo que é arredondado na empresa. Né? Você vai me pagar cachê por isso? Eu acho que você passou a fazer parte do grupo de pesquisa já, se sinta incluído. Então, Nós estamos cochichando aqui, essa Galo, que ele tinha que estar aí nesse projeto da Mondelez. Não, mas certamente, vai rolar uma conversa com certeza. Então, Felipe, assim, desculpa. Brincadeiras à parte, tem uma professora do Rio também, que chama Ana Ertal, que ela também trabalha com multissensorialidade, né? E a gente já tinha agendado uma conversa para o começo do ano que vem. Então você vai receber um convite aí para bater papo com a gente, se você topar. Beleza, com muito prazer. E a palavra kick, a maior parte de pessoas inconscientemente, intrinsecamente associa com essas figuras mais sharp. Né? Então esse tipo de correspondências crossmodais, de alguma forma, elas vão explicando associações como essa, tá? E através desses estudos é que a gente consegue construir essas tabelinhas aqui, tá? Onde as pessoas, se você quer compor uma música que a maior parte das pessoas vai tender a associar com sensações de né, sweetness, de doçura, você utiliza esse tipo de instrumentação, de parametrização musical, tá? Para músicas que a maior parte das pessoas vão associar com amargor, você usa esses parâmetros aqui. O que a gente faz, basicamente? A gente pega estímulos sonoros, a gente descompõe estímulos sonoros em parâmetros básicos que músicos e produtores musicais utilizam para criar música, e a gente começa a construir associações com parâmetros de outros sentidos, nesse caso, parâmetros do universo do sabor, parâmetros básicos, doçura, amargura, azedo, ácido, texturas, temperatura, e é assim mais ou menos que funciona esse trabalho perceptual. Esse é um trabalho perceptual, onde a gente procura construir essas associações congruentes através dos sentidos. E quando a gente produz esses sons, a gente, na verdade, consegue modular a experiência do sabor, pelo menos desde uma perspectiva comportamental. A gente não está falando de uma aproximação cognitiva, se bem que a gente já fez, a gente está a ponto de publicar um artigo onde a gente já consegue testar através de testes implícitos que a gente fez que aliás a gente colaborou com a ForBrain com isso. Vocês conhecem a ForBrain, né? Acho que o diretor da ForBrain, ele trabalha aqui. Billy Nascimento. Professor Billy Nascimento. O Billy Nascimento. A gente contratou a ForBrain para fazer um estudo, um teste implícito para nosso paper, e a gente vai publicar agora daqui a uns meses. Mas principalmente a gente está falando aqui de testes comportamentais. Então, depois da gente criar esses sons, a gente pega, por exemplo, um chocolate ou um café ou uma cerveja, exatamente a mesma, a gente dá para as pessoas degustar, elas fazem uma avaliação sensorial, só que cada vez que elas degustam, elas estão escutando um som doce ou um som amargo. E aí a avaliação do doce e do amargo modula, dependendo do som que elas estão escutando. Tá? Então a gente consegue realmente modular a percepção do sabor das pessoas. Tá? Só que é muito importante, quando você trabalha com música, pelo menos,
você tem que fazer também uma aproximação emocional, porque a música, a relação que a gente tem com a música é principalmente emocional, né? Você escuta uma música, a música ela imediatamente te coloca num estado de ânimo específico. Então você não pode fazer esse tipo de pesquisa sem se aproximar ao componente emocional da música. Então a gente também considera que a música ela transfere sensações e emoções ela termina por as emoções que a música evoca na pessoa, ela termina se transferindo a qualquer outra coisa que você esteja fazendo nesse momento. O conceito de transferência de sensações e emoções é um conceito muito utilizado no marketing, principalmente na teoria da cor e visual, que quem, digamos, conceptualizou foi Lee Cheskin, em 1970. E ele é muito útil para esse tipo de pesquisa. Basicamente, o que a gente faz é entender como uma música que, por exemplo, te deixa muito feliz, ela consegue ter um efeito sobre a sua experiência do sabor versus uma música que te deixa muito triste, ok? Então, aí a gente já está falando de valência, também algumas vezes tentamos falar de arousal, né? E a gente já tem alguns estudos publicados onde a gente vê que, por exemplo, uma cerveja ela é avaliada como mais doce quando a música é feliz, e ela é avaliada como mais amarga quando a música é triste. Ela é avaliada como com mais teor alcoólico quando a música é triste. Ela é avaliada como mais cara quando a música é feliz. E não só feliz, triste, também as pessoas que a música quando ela te deixa feliz, você acostuma avaliar como que você gosta mais da música. Então você prefere uma música feliz, ou a maior parte das pessoas, que uma música triste. Então essa preferência também por uma música ou outra também tem um efeito na experiência do produto per se. Sim, tá claro? Alguma pergunta? Ah, claro, não temos pergunta. Bom, enfim, essa é uma explicação muito curta sobre esse tipo de pesquisa, tá? Eu vou deixar para vocês aqui novamente as pessoas que tiverem um interesse, mas, por exemplo, esse paper aqui, eu posso mandar tudo para vocês depois, os slides, alguns artigos específicos que eu acho que são artigos mais chaves para esse tipo de pesquisa. Por exemplo, tem um artigo que a gente publicou no Journal of Business Research em 2020, que ele é muito legal porque a gente pegou vários desses estudos que eu já fiz, ou, não que eu fiz sozinho, não, mas alguns que eu liderei durante o doutorado, alguns associados a essa parte mais cross-modal, perceptual, e outros associados à parte mais emocional. E a gente fez um análise cross-cultural entre Japão, Coreia, Bélgica e Colômbia, para ver quais desses efeitos se replicam ou não através de diferentes culturas. E esse estudo foi incrível. Acho que aqui tem mais de, não sei, 3.000 participantes em todos esses países. Então, é um estudo muito robusto que mostra que algum desses efeitos eles podem se replicar, por exemplo, através de uma visão mais acultural, mais global, né? E é esse tipo de estudos que, por exemplo, fez com que algumas marcas globais elas me procurem para falar desse tipo de pesquisa, porque muitas marcas globais elas realmente querem entender se esse tipo de efeitos ele é muito focalizado para o mercado brasileiro ou para o mercado europeu, ou se realmente a gente pode expandir essa discussão para o mercado mais acultural, mais globalizado. José Antônio? Eu só queria, você está comentando aí sobre os vários locais onde vocês têm realizado essas pesquisas, e quando você falou do lance dos insetos, eu me lembrei do pessoal da Ásia. Vocês não têm feito nada em relação à Ásia? Porque lá se come qualquer coisa que tivesse mexe, eles comem. Não importa o que seja. Eu, só para te dar um exemplo, uma vez trabalhando naquela região, eu fazia trabalhos lá para a empresa onde eu gerenciava a área comercial, e nós estivemos na China, e na China, num determinado dia, nós saímos para uma espécie de um happy hour,
e o petisco da região era escorpião frito, que eu achei que era camarão. E comi um belo de um prato de escorpião frito. Então, minha pergunta está nesse sentido. A Ásia, sendo tão, digamos assim, multifacetada no que diz respeito a costumes, não mereceu a atenção de vocês nas pesquisas? Você tem toda a razão. No caso dessas pesquisas com insetos em particular, eu não sou o líder do projeto, então eu não sei dizer o porquê a galera não quis fazer pesquisa na Ásia. A minha resposta mais é... O que eu acredito podem ser duas razões. Uma, porque não tem contatos, porque não acharam ninguém lá na China ou na Ásia para fazer esse estudo, ou para replicar algum desses estudos lá. Porque eu acho que não pode ser na Ásia em geral, tem que ser tipo numa China, ou nesses países que realmente comem, né? No Japão, por exemplo, a galera que eu saiba não come insetos. Então teria que ser num país especificamente, né, associado a insetos. Isso eu acho que uma razão. E a segunda é porque o grant que as professoras elas conseguiram era para focar a pesquisa na Europa. Ou seja, o Ok. objetivo desse projeto era repensar ou recalibrar a aceitação de produtos feitos à base de insetos na Europa e, em particular, na França. Então, eu acho que elas queriam fazer o estudo em outros países fora da Europa só como uma prova de conceito. E aí, a sugestão foi fazer na América Latina. Mas eu concordo com você que a Ásia deve ser um lugar interessante para fazer. Aliás, quem sabe na Ásia já existem produtos que a gente nem não tem a menor ideia. Concordo plenamente com você. Já para ir terminando, eu queria convidar vocês para... Aqui eu tenho um canal no Instagram que eu trabalho com os meus estudantes, onde os meus estudantes de graduação, eles fazem posts sobre percepção e sentidos. Ele está em espanhol, por óbvias razões. Também queria contar para vocês, né, que através da pesquisa que eu desenvolvo, eu interajo com muitas universidades do mundo, né? Como a gente já falou, com a Embrapa, a Federal do Mato Grosso do Sul, mas também a gente trabalha muito com a Universidade de Oxford, com a França, com a Alemanha, com a Noruega. Um dos meus coautores, ele é o Carlos Velasco, que ele trabalha na BI Norway, também com o Takuji e o Kozuki, que trabalham em Tóquio, também a Universidade de Copenhague, que está a Janice, bom, galera da Itália também, com o Rafa Campos, tem a Universidade Nacional da Colômbia, Javeriana da Colômbia também, tem a 13 de Fevereiro, que é uma universidade na Argentina. Bom, agora na Argentina eu sei que vai acontecer com as universidades públicas, mas tem a galera da 13 de Fevereiro que eles fazem uma pesquisa muito legal, muito mais orientada à arte, só que é bem legal, porque é multissensorial. Então, por exemplo, esse ano ano passado a gente fez um estudo sobre como se fala, nossa, meu português está muito enferrujado, platery, pratos, facas, tem um nome geral para isso? Então, multissensorial. Então, como você desenha a prataria, os pratos, os utensílios para comer com essa perspectiva multissensorial. Um trabalho muito legal. Também tem uma galera da Purdue, que a gente está começando a fazer trabalho nos Estados Unidos, e tem uma colega lá acho que é a University of Charlotte, não sei. Bom, então, né, uma rede bem internacional que, digamos, está disponível para fazer pesquisa a qualquer nível. Também algumas marcas que se interessam por esse tipo de pesquisa. Jägermeister na Alemanha, Leônidas na Europa, chocolate, Café de Colômbia, a gente também fez um trabalho legal. Boticário, a gente está conversando com o Boticário. Bang & Olufsen, que é uma marca de audiovisual de alta qualidade também. E nesse momento eu também... Vocês já ouviram falar... Vocês conhecem o Science of Beer? Science of Beer O Science of Beer é uma galera de Santa Catarina, uma menina muito interessante que ela criou
cursos de formação online para cervejeiros. Então, você pode, se você quer ser um cervejeiro, um brewer, uma brewer, você pode ter suas aulas online, no Brasil inteiro. Ela manda o kit para casa. Então, ela me convidou também para dar uns módulos multissensoriais nos cursos dela. Muito legal. E eu acho que tem muito sucesso. E também essa pesquisa ela tem uma saída interessante na mídia. Essa semana saiu um artigo meu na BBC, que eles me chamaram para falar disso também. Posso mandar a vocês. Também sai pesquisa de vez em quando no The Guardian, no Washington Post. Tem uma saída aí de todas essas histórias internacional que eu acho legal capitalizar. E por que não capitalizar no Brasil também, né? Faz muitos anos, acho que em 2016 eu consegui um artigo na Galileu, assim, mas foi só um e nada mais. Daí eu lancei um livro também em 2021 sobre percepção, que é um livro, não é um livro muito técnico, é um livro que ele foi desenhado para ser de vulgarização científica. Ele tem toda a traçabilidade científica, tem uma lista de bibliográfica científica no final, mas ele é muito amigável e ele é muito curto. Eu até estava querendo traduzir ele ao português. Não sei se em algum momento dá para conversar sobre isso aqui na SPM. Não sei se vocês têm editora, alguma coisa. Pode até ser uma oportunidade interessante de fazer essa colaboração. Quais são as temáticas que a gente está conversando nesse momento? Desenho de experiência multissensorial é uma temática que está sempre aí. Com todo esse mundo de guerras que não acabam mais, infelizmente, guerra, não sei o que está acontecendo. A gente também está pensando como que a gente consegue desenhar estratégias de marketing para pós-conflito, né? Como um país pode ter ferramentas de marketing estratégicas para lançar produtos e serviços no contexto de pós-conflito. Esse é um trabalho muito legal que a gente está querendo pegar fundos na Noruega, que acha que tem muito futuro também. E não só pós-conflito num contexto de guerra, por exemplo, entre dois países, mas também pensando em países como os nossos, onde a gente tem muita violência associada à nossa realidade local, né? Mas que através de um marketing de pós-conflito a gente, quem sabe, consegue repensar o valor do nosso turismo. Com certeza, experiências digitais, né? Estão aí 100% na mira de tudo que tem a ver com o sensorial. E também as temáticas do momento, né? Sustentabilidade e bem-estar, né? Como evocar sensações e emoções associadas a um consumo mais sustentável, mais responsável, ao bem-estar através dos diferentes sentidos. Essas são temáticas chaves que a gente trabalha muito. E o que eu imediatamente penso que nós podemos trabalhar né, muito fácil é tudo que tem a ver com o cross-cultural, né? Entender como certos fenômenos, certas observações, elas se replicam ou não em diferentes países da América Latina. E é isso, galera. Só para terminar, eu não sei se vocês já ouviram falar do Sense Latam. Sense Latam é um congresso muito novo, que a galera acabou de lançar entre Uruguai, México e Brasil. A Rosíris é uma das fundadoras. É um congresso sobre ciências sensoriais e do consumidor, que no ano que vem eles vão fazer na Colômbia. Vai ser entre os dias 24 e 27 de junho. Vai ser em Medellín, que é uma cidade muito bonita para quem não conhece. E quem sabe vocês tenham interesse de mandar trabalhos, a gente pode pensar em alguma coisa juntos ou não, mas eu acho que é um lugar legal para as pessoas que trabalham com ciências sensoriais e do consumidor, vocês terem esse congresso na mira. Vai ser um congresso novo, mas eu acho que pode ser muito interessante no contexto latino-americano de ciências sensoriais e do consumidor. Bom, é isso. Querem bater um papo, conversar? Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, pelo espaço. Só lembrando que, pelo menos da minha parte, estar aqui hoje, além de ser um prazer né, uma honra estar aqui conversando com vocês, é justamente
é convidar e instigar a todos nós a pensar em algum tipo de colaboração tangível que a gente possa fazer. Acredito que principalmente no universo da pesquisa. Então, esse é meu objetivo aqui no dia de hoje. Muito legal, Felipe. A gente está muito contente de ter a oportunidade de estar aqui pessoalmente e também online, aqui de uma maneira híbrida, com você. Não sei se o pessoal está me ouvindo bem. Tem microfone aí. Sim, dá para ouvir bem. Abriu, tá. E muito bom, nós aqui nos bastidores já estamos pensando em várias ideias vão surgindo, e agora nós tivemos vamos ter uma entrada muito boa de novos orientandos de doutorado. Acho que seria um bom momento da gente pensar em pesquisas com esses que estão chegando, e conversa muito com o nosso programa, tanto na linha de marketing. A gente já consegue perceber aqui, temos alguns egressos, né, recém-doutores que estão participando aqui, tanto online como aqui o Jorge também é recém-egresso, e que ainda começa a entender caminhos possíveis nas suas pesquisas, tanto na linha de estratégia e inovação, como na linha de marketing que a gente trabalha. Esse cross-cultural que você traz aqui no final é algo que nos interessa bastante. Tudo isso que você trouxe nos interessa, mas tem muita possibilidade. E na medida que isso começa a acontecer, outras pesquisas vão começar a surgir, e certamente aí teremos um ambiente muito profícuo de pesquisa, de resultado. Alguns pontos que você falou ali no final, que eu acho que nós também podemos ajudar, a SPM, você conhece a SPM já há tempo que você viveu aqui no Brasil, e aqui no bairro mesmo, né? Então é uma proximidade bastante grande. A gente tem uma penetração muito boa com os canais de comunicação, né? Então tem assessoria de marketing, que faz essa conexão com a imprensa. Então a gente também consegue potencializar o impacto da pesquisa, e isso nos interessa bastante, assim, porque você traz um material muito rico, de muito interesse, assim, tanto para instituições públicas como para o mercado mesmo, né? As empresas que a gente tem projetos. O Zagallo lidera, junto com outros colegas, um projeto junto com a Mondelez. A gente já aqui, eu olhei para a câmera e já vi o Zagallo brilhando o olho, de ver as possibilidades que a gente tem de criar até novas etapas de pesquisa. É isso, Zagallo. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer juntos. Aí tem o Felipe, você vai ficar mais um tempo aqui com a gente no Brasil, ou você já está indo embora? Vou embora amanhã. Que pena. Porque tem mas talvez você possa passar em frente. A Bubalu, né, que é uma marca da Mondelez, aqui no Brasil ela era um chiclete, né, na época que a gente era jovem, um chiclete que tinha líquido dentro. Se você mordia, ele soltava um líquidozinho. Mas eu comi, Bubalu. Você conhece, então. E aí agora eles estão querendo competir com a Fini. É uma tarefa inglória, na verdade. Então eles querem transformar o Bubalu numa bala mastigável, né, em uma linha de balas mastigáveis, e a gente está, enfim, colaborando aí com o entendimento do comportamento de consumidores. E eles montaram um hotel chamado Hotel Buba, que é um hotel temático, vamos dizer assim, que não é um hotel, na verdade, é mais ou menos um parque de diversões num casarão, que fica perto da SPM, é todo cor-de-rosa, e eles vendem ingressos para as pessoas, e toda segunda-feira você pega o ingresso gratuito para entrar lá dentro. Então virou quase um parquinho assim para crianças e adultos, né? E eles vão muito nessa linha do sensorial, né? É tudo cor-de-rosa, é tudo fofo, é tudo, enfim. Depois eu te passo os links lá, porque eles estão investindo bastante nessa questão dos sentidos, e é uma coisa que a gente não tratou ainda na pesquisa. A gente está mais no comportamento das famílias, né, dos jovens. Então acho que próximas etapas certamente vão incluir a questão dos sentidos, e a gente volta a conversar. Nossa, muito prazer. Esse aqui é o artigo que saiu nessa semana na BBC, que é sobre, parece que saiu esse filme, né? Essa reedição, releitura do Willy Wonka. Eu continuo achando que a melhor é a original, a do Willy Wonka, que é aquela antigona lá, com aquele ator ruivo, maluco. Né? O ruivo. É aquela incrível. Eu não vi essa aqui, mas eu acho que através desse lançamento eles queriam escrever sobre, né, como
existe essa búsqueda de mudar o sabor do chocolate. Então, se vocês quiserem ler o artigo, eu posso mandar para vocês também. Aí tem uma parte que eu falo do som, mas também tem uma parte mais relacionada às pessoas que plantam o cacau e as bactérias, sei lá. Mas para ver como que esse tipo de pesquisa ressoa, né? Como as pessoas têm a curiosidade de ler sobre, né, sobre ciência e tal. Então, vou deixar esse artigo aí para vocês também lerem depois. E eu vi que o Ricardo Zagallo também já colou ali o convite para o Ciência Latam 2024. Eu fui convidado para dar uma das como se chama lá, as ponências principais, mas eu acharia bem legal também se a gente conseguir mandar algum artigo, alguma coisa. Vocês mandem artigos. Igual o Cobra a gente teve ano passado, teremos novamente, acho que a gente não vai parar por aí, com certeza, nessa colaboração. Eu queria te parabenizar, é muito bacana a gente ver essa tua trajetória internacional, né? Então, assim, isso brilha os olhos, né? De ver o quanto você está aberto a essas colaborações que a gente sabe que não são simples de fazer, né? Então, me alegra também que eu conheço igualmente a Thelma, fui conhecê-la no não, aquele que é ENEC, no ENEC, o Zenex, não sei se o Zagallo estava comigo nessa. Então, é assim, eu acho interessante você trazer essa visão da colaboração entre instituições. Isso, para nós, soa muito bem, né? Porque a gente sabe que não é fácil de fazer, mas você está mostrando aí que você está conseguindo. E eu concordo com você, estive lá em Louvain, também com os nossos colegas, com o Vivian, com a... E a gente viu isso, viu a qualidade dos belgas lá, do quanto eles se dedicam. E eu acho que trazer, né, essa tua visão, né, de colaboração é muito importante para nós. Muito legal. Vamos ter um congresso de cores também, né, Luciana? Nesse ano que vem. Ah, aqui também. Nós teremos um congresso que até a pós-doc do Zagallo, professora aqui, que está organizando, é um congresso só sobre a temática das cores. Ah, que legal. Chama AIC, né? AIC 2024. E Qual esse ano... é o período, Zagallo, que vai ser o congresso? Eu acho que é setembro, se não me engano. Setembro de 24. É um congresso internacional da cor. Ele é bem... mas ano passado vocês já falaram sobre isso. Sim. Agora está chegando já o período de submissão. Exatamente. O congresso, a gente estava se sentindo na Suécia, assim, porque a gente está planejando ele há 4 anos. Então, a gente tá, mas alguma coisa vai ficar para a última hora, como convém, né, aquela emoção, assim. Mas a gente acabou também de conseguir um apoio do CNPq, né, que é bem legal, além da chancela, uma verba também para o evento. Então vai ser um evento bem legal e acho que cabe, né, acho que conversa muito com a questão das multissensações, né? E parabéns, muito, muito legal o seu trabalho e acho que destaque para a sua abertura para a mídia, para outros, né? Eu sempre chamo isso de interfaces amigáveis, né, com o conhecimento gerado. Né? Eu acho muito importante você publicar, talvez até mais importante, pensando em impacto, você publicar um artigo na BBC do que um artigo num journal. Né? No artigo no journal você constrói talvez a reputação, que vai fazer com que empresas te convidem para trabalhar, o que é ótimo, né? Mas para, né, difusão, democratização do conhecimento, né, você estando na mídia, relacionando com o filme que está rolando agora, acho que isso é o que todo mundo devia fazer. Parabéns. Então, mas olha só. Eu aprendi. Isso não... Digamos que quando eu estava fazendo doutorado na Bélgica, em paralelo a a formação científica e a formação ética, né? Porque tem uma formação, como quando você está fazendo seu doutorado, você tem uma formação científica, você aprende sobre o método científico, você aprende, né, todas as ferramentas para você, digamos, se desenvolver como um científico. Também lá tinha uma formação muito forte ética, né? A gente tinha módulos de formação ética, que para mim foram importantíssimos. A gente também teve uma formação de valorização, que eu chamo, que é transferência de conhecimento, como você, né, eu fui educado para ter um mínimo de skills
para fazer transferência tecnológica de conhecimento. Até o momento eu não tenho os utilizado porque eu não decidi não ser um empreendedor, mas eu tive uma formação para entender o que é uma startup, o que é uma spin-off, como que funciona um processo de transferência de conhecimento, e também tive uma formação muito forte em vulgarização, ou seja, tive módulos de formação onde você publicava o seu artigo, você tinha que fazer um press release, você tinha, né, isso você aprende, isso os estudantes têm que ser ensinados a fazer, e uma vez que eles saibam fazer isso, eles têm, né, têm que ser pressionados para fazer. É uma discussão interna que eu tenho lá na universidade onde eu trabalho também, porque a maior parte dos professores não fazem isso. E a universidade precisa de visibilidade, então é uma discussão importante, e eu concordo com você que é tão importante quanto gerar conhecimento científico, é saber comunicar esse conhecimento. O lance do impacto eu não sei, porque tem muita gente que está falando que agora todo conhecimento científico tem que gerar um impacto na sociedade. Eu aí não sei se eu estou tão de acordo, porque a sociedade ela continua se desenvolvendo através do conhecimento básico. Então, se um físico puro faz a pesquisa de física pura, eu não sei se a sociedade vai conseguir entender isso, mas eu tenho certeza que isso tem um impacto na nossa vida. Então, aí tem uma discussão talvez um pouco mais filosófica do que é impacto e até que ponto a sociedade é capaz de entender esse impacto. Então, aí acho que tem que ter um pouco mais de cuidado, mas estou totalmente de acordo com você no fato de que temos que saber comunicar o que fazemos. E o livro Percepção, ali que eu lancei há uns 2 anos atrás, ele faz parte dessa búsqueda de uma necessidade de conversar com a sociedade sobre o que é percepção, o que são os sentidos e qual que é o valor disso na vida das pessoas. Então, é um livro que tem muito essa motivação pessoal. Por isso que ele não é um livro técnico. Se bem que eu tenho certeza que se um pesquisador ler esse livro, vai encontrar uma utilidade nele. Mas o foco desse livro justamente conversar com a sociedade. Queria muito traduzir esse livro ao português. Se alguém tiver alguma ideia, tem impresso, tem e-book, tem audiolivro. Tenho, 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 tenho. Concordo com você, Ricardo. Ah, tá. Eu concordo contigo e acho que você fez uma excelente reflexão aí, porque tem, acho que colado com a ideia da valorização do conhecimento aplicado, né, que seria esse conhecimento impactante, pode vir junto, e o que não é legal é uma desvalorização do conhecimento não diretamente aplicado, né? Aí você fala assim, por que o cara vai estudar filosofia? Não se aplica, né? Fala, não, sim, né? A filosofia vai impactar talvez mais a vida da sociedade, mas não é visível, né? Não é tão... Então, acho que esse teu reparo aí, né, de falar comunicação sim, impacto, vamos pensar, achei perfeito. Acho que é isso mesmo. Porque, não sei aqui, a SPM talvez não tenha esse tipo de reflexão, porque posso estar errado, mas entendo que é uma escola muito específica, uma escola superior de propaganda e marketing. Então, toda a discussão que vocês têm ao redor desse foco disciplinar, mas a Universidade de Los Andes que eu trabalho, ela tem todas as faculdades. Então, você começa a escutar umas coisas estranhas. Não, toda a pesquisa agora tem que ter um impacto na sociedade. Poxa, mas e os físicos, meu? E os matemáticos? E os químicos? Eles têm que continuar gerando conhecimento, porque todo o nosso conhecimento aplicado, né, não, e ele vem dessa pesquisa básica. Se a pesquisa básica não continua aparecendo, está ferrado. Tem que continuar existindo. É uma discussão importante, eu acho bem, bem válida, na real. Tá aí o livro, Percepção. Obrigado por... Livro no Kindle, inclusive, já está comprado. Já comprou? Opa. Obrigado. Tchim, tchim. Tem uma pila, tranquilo. Jane, por favor. Parabéns, viu? Muito bacana tudo isso. E me trouxe assim um questionamento, né? Quando a gente fala dessas percepções, né? E uma questão é a percepção
da valorização das marcas, dos produtos regionais. A gente está falando de Europa, que valoriza assim, os seus produtos regionais, né? Então, eles têm o pessoal que faz lá, trabalha com produtos como vinhos, né? Queijos, IGs, que já valorizam muito essa questão do produto regional, e a gente percebe que no Brasil essa percepção ainda carece muito, né, de ser trabalhada, ou talvez o consumidor ainda não consiga ter essa visão. Então, qual é a sua visão sobre isso também, né, rapidamente? A gente trabalha pouco isso no Brasil, ou só a Europa que está mais avançada nesse aspecto? O que que a gente já poderia aprender com tudo isso, né? É uma ótima observação, Jane. Eu, por exemplo, acho que a Europa, eles fizeram algo muito correto, que é eles legislaram de uma forma muito forte a denominação de origem, né? Na Europa, a denominação de origem ela é legislada, ela é lei e ela é muito bem executada. Eu não sei se no Brasil isso existe, por denominação de origem, e que tão bem ela é executada. Porque... Indicação geográfica. Ela existe, Tem existem NPI, tem NPI, registro. café, por exemplo, que foi o tema dela, a primeira denominação de origem de café no mundo é brasileiro. A do Cerrado Mineiro funciona razoavelmente bem, mas além do Cerrado, hoje você tem mais 4 denominações de origens. O problema é que elas não funcionam como na Europa. Foi exatamente o que a Jane demonstrou, porque você tem questões estruturais muito fortes, né? A gente depois pode até falar, mas... eu acho que o desafio é aí, né? A opção da da parte legal. Uma vez que a parte legal se executa apropriadamente, você consegue comunicar e promocionar isso de uma forma adequada. Os europeus estão a isso há décadas, né? O queijo Grana Padano, o Ramon Serrano, isso, há quantos anos que a gente escuta falar isso? Há décadas. Então, aos poucos isso vai se posicionando, mas sem A uma parte legal, ela funciona até que bem, ela está bem estruturada, né? A Luciana, a gente está pensando disso. O que a gente percebe é que a questão da percepção do consumidor no Brasil sobre os produtos que a gente tem é que ainda precisariam talvez ser um pouco mais trabalhadas, né? Eles enxergarem, eles valorizam muito mais um vinho que vem lá de fora, porque já tem todo um trabalho, do que, por exemplo, um vinho aqui da região, do Vale dos Vinhedos, né? Então, a percepção do brasileiro, muitas vezes, será que ele não valoriza esses produtos locais, né? Ou o que que precisaria para que eles pudessem enxergar, né, em alguns aspectos essas questões. É igual o café também, né? A gente vê que o café lá da Colômbia é extremamente valorizado no mundo. E às vezes o café do Cerrado aqui levou aí 10 anos ou mais para poder ter né, o seu valor agregado nesse sentido. Quer dizer, são possibilidades futuras aí de pesquisa, realmente, como você abriu, né? Existe um caminho aí para ser buscado e principalmente com relação a como o consumidor enxerga, né? E valoriza esses produtos regionais. Mas parabéns, e eu acho que a gente realmente essa aproximação conosco é muito importante porque traz uma possibilidade de estudos aí futuros muito grande. E justamente a gente está, no momento, a gente está trabalhando com. Eu acho que isso aqui, pós-conflict marketing, tem a ver com o que você está falando, que a gente está justamente querendo entender como a gente consegue, como se fala trigger em português, gatilhar, como a gente consegue criar gatilhos na recordação de marcas locais, de países, através dos diferentes sentidos e como isso pode ser utilizado para capitalizar né, o valor de um país, por exemplo, que tem problemas de pós-conflito. Então, talvez por aí tenha alguma coisa interessante a ver com o que você está falando. Mas é verdade, é verdade. O consumidor latino, ele é bem... Ele quer ir para a Europa de férias, ele quer Ramon Serrano, ele é o ó, na verdade é o ó, mas... mas... Mas obrigada, viu? Obrigada pela orientação. Bom, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, né? Acho que teríamos
Passo para alguma outra pergunta, comentário que gostaria de fazer. Então, eu acho que se você quiser, Felipe, você já colocou na apresentação? Já coloquei a apresentação, livro, já tem um monte de coisa. Olha que ótimo. Daí também, se vocês quiserem. Se quiserem algum artigo, posso pedir que eu tenha todos. Não precisa comprar, não sei se é SPL. A gente tem. Então, beleza. A maioria. Mas, de todo modo, nós vamos partilhar a sua apresentação gravada e agradecer aí a presença de todos, né, que vieram presencialmente, que estavam online.